Hoje venho trazer para vocês a temática 7 mentiras de sucesso que eu consegui recolher ali no livro de Tony Robbins. É muito interessante. Essas mentiras de sucesso que nós vamos ver daqui a pouquinho, vocês vão entender como que elas podem ajudar você em cada área da sua vida. Por que mentiras de sucesso? Nós vamos entender isso também. Esse tópico das 7 mentiras, ele vem para acrescentar um pouco mais na nossa vida, tá? Principalmente nós que trabalhamos muito com crenças limitantes, crenças edificantes. Essas mentiras, elas vêm pautadas nessas crenças e que a gente, mudando a forma de falar, a gente transforma como que nossa mente recebe a mensagem e acaba transformando os nossos resultados. Este é um dos segredos de como falar, como que as palavras, elas influenciam muito nos nossos resultados. As 7 mentiras de sucesso. Primeiramente, a questão palavra mentira, ela não entra nesse quesito desse tema como falsidade, tá? Ela entra aqui pra gente como um conceito. Ela entra aqui pra gente como um conceito para que a gente lembre sempre que nós devemos estar abertos a novos conhecimentos, a novos aprendizados. E conforme que nós falamos, a maneira que nós usamos determinadas frases, elas influenciam diretamente na nossa forma de pensar e na nossa forma de agir. É uma crença, tá? A mentira é uma crença que nós às vezes utilizamos para não fazer algo. Então, por que não utilizar essa forma de trabalhar a nossa mente para que a gente alcance resultados? E os nossos resultados, eles dependem diretamente de nossas crenças, principalmente as nossas crenças edificantes. Se você tem crenças limitantes, você precisa trabalhá-las para que elas se tornem crenças edificantes. E na hora que a gente for falando aqui as 7 mentiras de sucesso, vocês vão entender por que Tony Robbins modelou algumas pessoas de sucesso e recolheu essas mentiras para que ele também pudesse ter este sucesso. Por isso ele colocou essas mentiras de sucesso no seu livro Poder Sem Limite. Nós temos então a capacidade de assimilar a forma como nós falamos determinadas frases. E essa forma de falar é que muda todo o aprendizado, todo o conceito por trás do que estamos falando. E dessa forma a gente também muda os nossos hábitos, as nossas atitudes. Nós não vamos ver essas mentiras como enganação, como eu disse para vocês anteriormente, tá? Então nós vamos começar falando da primeira, a primeira mentira de sucesso. Tudo acontece por uma razão e por um fim. O que isso quer dizer? Tudo nos serve, vamos pensar numa situação que vem acontecer com a gente. A gente tem mania, às vezes, de olhar o lado ruim de determinadas situações. E quando a gente foca no lado ruim, a gente não vê o aprendizado. Quando ele fala que tudo tem uma razão e para tudo que acontece nos serve para algo, para algum aprendizado, é a gente aproveitar cada situação. É tipo o copo meio cheio e o copo meio vazio. Vai depender da forma que você vê a situação. Então, nós temos 2 copos, Todos os 2 estão pela metade. As pessoas que veem o copo meio vazio, elas são as pessoas que veem o lado ruim de toda a situação. As pessoas que veem o copo meio cheio são as pessoas que conseguem enxergar
o lado bom de cada situação, o aprendizado por trás de cada situação. E é uma mentira, gente, que acaba te levando ao sucesso. Porque se você começa a enxergar o lado bom das situações, você muda a sua atitude. E tudo vem atrás das nossas mudanças de atitudes, né? Então, reconhecer o seu potencial, reconhecer um potencial por trás de determinados acontecimentos. É isso que essa primeira mentira vem falar pra gente, tá? Então, aproveitar essa situação para o aprendizado. Aproveitar essa situação para o lado bom. O que eu posso tirar de bom? O que eu posso tirar de proveito em determinadas situações? E, Isabel, o que isso tem a ver com emagrecimento? Pessoal, o que você pode tirar de proveito, de aprendizado, de tudo isso que você já vem fazendo para emagrecer e não consegue? É um aprendizado. Hoje eu falo, eu sou grata à Isabel de antes porque ela me ensinou o que eu não devo fazer hoje. Entende? Então você começa a ver o aprendizado por trás de determinadas situações, tá? Então essa foi a primeira. Na segunda, não existe essa coisa. Na segunda, a gente pode colocar a seguinte: não existe essa coisa chamada fracasso. Sério, não existe fracasso. Essa é uma mentira. Por quê? Nós aprendemos muitas vezes até mais com os nossos erros do que com os nossos acertos. Porque se você fez certo, você já sabe fazer. Agora, quando você faz algo que deu errado, você vai começar a pensar, pera, mas por que deu errado? Se eu for aquela pessoa do primeiro caso que vejo o copo meio cheio. Então, eu vou começar a imaginar, peraí, o que deu errado? Por que deu errado? O que eu posso mudar? Tá vendo como que eu aprendo, às vezes, muito mais com o meu erro do que com o meu acerto? Acertei. E eu acomodo, às vezes, naquele acerto ali. E não procuro aprofundar da maneira que eu poderia aprofundar, buscando mais conhecimento. Então, a gente deve aproveitar os nossos erros, não como fracassos, mas como aprendizado. Essa é a segunda mentira de sucesso das pessoas bem-sucedidas. Os erros acontecem na nossa vida para o nosso aprendizado. Essa é a segunda. Para a terceira, qualquer coisa que aconteça, assuma a responsabilidade. Por que isso, gente? Quando eu jogo a minha responsabilidade na mão de outra pessoa, quando eu terceirizo a minha responsabilidade para outra pessoa, eu tiro das minhas mãos o comando da minha própria vida. Eu tiro das minhas mãos o controle da minha própria vida. E isso acaba fazendo o quê? Me frustrando mais. Acaba me deixando mais para baixo. E eu acabo encontrando ali uma maneira de achar desculpas. Porque quando eu jogo a culpa em outra pessoa, pensa, não fui eu. Se eu joguei a culpa, eu arrumei uma desculpa para continuar insistindo naquele erro. Então, quando eu assumo a responsabilidade de que eu realmente errei e procuro entender o porquê que eu errei, eu mudo a minha concepção. E mudando a minha concepção, mudando a minha atitude, eu alcanço um resultado diferenciado. E isso também é uma mentira utilizada pelas pessoas de sucesso. Por quê? Porque elas focam no aprendizado sempre. E elas assumindo a responsabilidade, no caso, nós assumindo a nossa responsabilidade, a gente começa a ter controle da nossa vida. Por que eu trago essa mentira para o emagrecimento e como eu a trago para o meu processo de emagrecimento? Pensem, gente, eu engordei. Sim, eu engordei. Eu cheguei a 106 quilos. A única culpada fui eu. As atitudes erradas, as decisões erradas, as más escolhas, a má alimentação, a má vida que eu tinha, o meu comodismo,
o meu sedentarismo, tudo eu. E quando eu entendo que eu sou a responsável, eu estou no controle para mudar. Antes eu pensava, nossa, eu não posso comer isso, porque isso vai me engordar. Então eu jogava a culpa de engordar na comida. Ah, eu não gosto de fazer atividade física. E eu jogava a culpa de eu engordar por não fazer atividade física, mas porque eu dava várias desculpas. Eu tenho dor nas costas, eu tenho dor na perna, eu tenho dor aqui, e assim, e colar. E aparecia desculpas para todo lado para que eu não fizesse atividade física. E essas desculpas me afastavam cada vez mais da minha responsabilidade. Então hoje eu já penso o contrário. Hoje eu já entendo que eu cheguei sim a 106 quilos por minhas escolhas, por minhas ações, por minha falta de compromisso comigo. Então, quando eu assumo essa responsabilidade, eu entendo o que é que eu preciso mudar. É a terceira mentira, então, é assumir a responsabilidade, aconteça o que acontecer, ok? E nós somos responsáveis pelos nossos erros. Você concorda que você é responsável pelos seus erros? Que você é que põe a comida na sua boca? Que você é que deixa de fazer uma atividade física, um exercício físico? É isso, assumir essa responsabilidade, tá? É a terceira mentira de sucesso. Na quarta mentira de sucesso de Tony Robbins, nós temos a seguinte temática: não é necessário entender tudo para você usar tudo. Pessoas que são às vezes perfeccionistas, né? No caso, vamos colocar assim, eu sou perfeccionista, mas hoje eu sei lidar com isso. Então, se eu tivesse a mesma concepção de antes, que eu precisaria estar no final do meu processo para poder passar o meu conhecimento para outras pessoas, hoje eu ainda não estaria aqui falando para vocês. Entendem, então, a temática? Ó, não é necessário entender tudo para usar tudo. Então, não foi necessário eu chegar ao meu resultado final para eu estar aqui hoje ensinando a vocês, passando para vocês conhecimento para o seu processo também. É a questão de aproveitar aquilo que eu já tenho de conhecimento. E isso é muito importante. Por quê? Porque você deixa de ter aquela concepção que precisa estar finalizado. Certo? Você vai fazer o que é possível fazer na hora necessária de fazer. Muitas pessoas usam a frase feito melhor que perfeito. Essa frase a gente precisa ter um pouquinho de cuidado com ela. Por quê? Nós precisamos buscar o melhor possível. Até o meu lema é 1% melhor cada dia. Então, se eu estou procurando o meu melhor, eu estou fazendo por onde? Fazer o melhor. Se eu uso o feito melhor que o perfeito, eu nunca vou procurar fazer o meu melhor. Eu vou só procurar fazer. A temática é essa. Eu preciso fazer, mas eu não posso acomodar no meu básico, no meu raso. Eu tenho que buscar o meu melhor, mesmo fazendo antes de alcançar o meu melhor. Entenderam? Então, essa frase a gente precisa ter um pouquinho de cuidado com ela. Esse feito melhor que perfeito. Porque a gente não pode também acomodar em fazer de qualquer forma, né? A gente precisa buscar o nosso melhor, mas não deixar de fazer no momento necessário de fazer. E aí vai trazendo um pouquinho de melhoria cada dia para o seu dia a dia, para o seu processo. Isso que é importante. Na quinta
mentira que ele utiliza, ele coloca o seguinte: as pessoas são os nossos melhores recursos. O que ele quer dizer com isso? Nós não somos pessoas para vivermos sozinhas. Nós somos seres sociáveis. E aí existe uma frase que eu acho muito interessante, que nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós mais convivemos. E é verdade, porque a pessoa que está convivendo com a gente, ela deixa um pouquinho dela para a gente e a gente passa um pouco da gente para aquela pessoa. Então, essa troca, essa convivência, essa troca de experiência, essa troca, essa sociabilidade, ela é necessária na nossa vida. É necessário na nossa vida ter essa sociabilidade, se socializar, comunicar, conversar, trocar experiências. Mas nós precisamos utilizar de pessoas que têm o mesmo pensamento, que estão no mesmo foco que a gente. Num processo de emagrecimento, principalmente, a gente tem muitas pessoas para trazer sabotagem para o nosso processo. As pessoas falam assim: que nada, você tá bem assim, come só um pouquinho, é só dessa vez. A gente recebe muito disso. Então, mais do que nunca, a gente precisa estar cercada de pessoas que pensam e que querem, que têm o mesmo objetivo que a gente. Então, as pessoas são os nossos melhores recursos. E nós precisamos utilizar das pessoas, deixar que as pessoas envolvam com a gente, troquem essa experiência. As pessoas também sentem importante quando a gente troca elogios, quando a gente conversa, quando a gente troca ideias. Isso é muito interessante, porque a gente mostra cada vez mais que nós não estamos sozinhos. Fazer um processo de emagrecimento sozinho, gente, é muito complicado. Eu passei por isso por várias vezes e a gente acaba desistindo, porque a gente não tem motivação, não tem estímulo, não tem com quem compartilhar aquilo que a gente está vivenciando. Então, quando a gente tem pessoas que você pode trocar ideias, que você pode perguntar, que você pode comentar algo que aconteceu de legal, de positivo com você, é maravilhoso isso. Conviver com as pessoas para que a gente troque as nossas experiências, para que a gente seja sociável, né? Não fique sozinho, gente. Procure aquelas pessoas que você sabe que vai te apoiar, que vão estar com você, que vão te dar uma palavra confortável, que mesmo que só te escute. Mas é importante você ter esse contato com outras pessoas, ter essa troca. Nós somos seres sociáveis, nós não nascemos para vivermos sozinhos, tá? Então é muito importante isso. Não é à toa que nós vivemos em comunidade, né, gente? Nós vivemos em comunidade. Então, não é à toa isso. A gente foi feito para viver em comunidade, para viver em harmonia, para ter essa sociabilidade, tá? Então, não vamos nos distanciar, ficarmos sozinhos. Procuremos aquelas pessoas que vão nos dar esse apoio. A 6ª mentira de Tony é a questão que o trabalho é prazer. Não só o trabalho. Tudo na nossa vida que nós fazemos com prazer, com amor, com dedicação, com carinho, empolgados, motivados, tudo isso, tudo na nossa vida que a gente envolve carinho, amor, compaixão, que a gente envolve essa força, né, de disposição e querer fazer algo, é maravilhoso. Então, quando a gente pensa no trabalho, que o trabalho é prazer, é você colocar o seu propósito, é você encontrar a sua missão de vida, é você dedicar a fazer algo que te faça se sentir bem. Então, o trabalho passa a ser prazer quando você faz por propósito, por missão. E isso não só o trabalho, tudo que nós fazemos com essa empolgação, com esse amor, com esse entusiasmo, a gente se sente bem fazendo.
Hoje eu falo que eu encontrei a minha missão de vida, que eu encontrei o meu propósito de vida, que é levar transformação para a vida de outras pessoas. Através do meu processo de emagrecimento, eu consigo alcançar outras pessoas. Eu tenho prazer quando eu monto um desafio para trabalhar com outras pessoas. Eu amo poder atender uma pessoa e conseguir ali, dentro do processo de coaching, transformar a vida daquela pessoa, ressignificando crenças que a limitava anteriormente, trabalhando às vezes algo do passado que está bloqueando essa pessoa. Então, quando eu lido com pessoas, quando eu trabalho a pessoa, quando eu estou junto com pessoas, eu estou me sentindo bem. Eu sou pedagoga, trabalho na educação, amo a minha profissão de pedagoga, mas eu também amo a minha missão de vida, que foi me tornar Master Coach, que foi trabalhar com as pessoas, que é hoje trabalhar com as pessoas e transformar a vida dessas pessoas. De pouquinho em pouquinho, né? 1% melhor cada dia sempre. Essa é a minha missão de vida. E quando a gente trabalha pensando no nosso propósito, quando a gente encontra o nosso propósito, a nossa missão de vida, é prazeroso demais. É muito amor que a gente coloca, que a gente envolve nisso, né? Então, isso é muito bom, é maravilhoso. E a 7ª mentira de Tony Robbins, né? Que ele vem falando pra gente, é o não há sucesso permanente sem confiança. Acredite no seu potencial. Então, a primeira pessoa que precisa acreditar em você é você mesmo. Você precisa acreditar que você é capaz, que você merece, que você pode transformar a sua vida, para que assim você consiga realmente realizar isso. Desafiando-se sempre, motivando-se cada dia, fazendo contato com pessoas que te motivem também, que também acreditam no seu potencial. Então, acreditar no seu potencial não quer dizer você estar sozinho, quer dizer você trabalhar o seu potencial. Então, as pessoas de sucesso nem sempre são aquelas que na escola eram as brilhantes, que eram as melhores, que eram as mais inteligentes, que eram as mais fortes. As pessoas de sucesso, a gente vê que são as pessoas que se superam a cada dia. E para se superar a cada dia, a gente precisa se desafiar a cada dia. A gente precisa mostrar quem é que manda. No nosso caso, a gente manda na gente. A gente está no controle da nossa vida. É mostrar que nós estamos realmente no controle da nossa vida. E como que a gente pode estar fazendo isso? Como eu disse, cada dia se desafiando um pouco mais. Cada dia superando as barreiras, transformando a sua vida naquilo que realmente precisa ser mudado. Então elas se superam e se põem na disposição de buscar por conhecimento todos os dias, constantemente. Essas são as pessoas de sucesso. Nem sempre, como eu disse, são aquelas que antigamente na escola eram as mais brilhantes. E acontece, gente, porque geralmente quando a pessoa fala eu sou inteligente, ela cria uma mentalidade de que ela não precisa fazer mais nada, ela já é inteligente. Agora, quando a pessoa ela sabe que ela tem uma limitação, ela vai sempre buscar a superar aquela limitação. Então tá aí o segredo do sucesso. Você não acomodar naquilo que você já é. Você sempre buscar por mais superação. E num processo de emagrecimento, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes a gente está ali com uma meta de 30 quilos, aí a gente consegue eliminar 15, e aí você começa a ficar bem, começa a se ver no espelho, começa a ficar melhor, começa a ter mais autoestima, começa a vestir roupas mais bonitas e você começa a acomodar com aquilo ali. E às vezes você até abandona a sua meta anterior, que era de alcançar mais 15, porque 15 para você já estava bom. Só que você esquece que quando você acomoda, né, você para de se superar.
Você para de buscar, você para de correr atrás. E a gente precisa ter este controle. Não, a minha meta é quanto? 30 quilos. Então eu vou alcançar os 30 quilos. Vou passar por momentos que eu vou curtir, vou manter aquele peso? Vou. Curta cada momento, curta cada parte do seu processo. Uma coisa muito interessante que estava num livro que eu li essa semana, falando o seguinte, que o sucesso não é o resultado final. É você saber aproveitar o percurso, o trajeto, a jornada e aproveitar cada momento da sua jornada, tirando todo o proveito dessa jornada para a sua transformação, para o seu aprendizado. Então, isso que é interessante. Então, quando você traz essas 7 mentiras, que basicamente são conceitos de crenças, né? Quando você transforma essas crenças em crenças edificantes, você consegue transformar a sua vida. Você consegue mudar a sua mentalidade, consegue mudar a forma de ver determinadas situações e consegue transformar você numa pessoa de sucesso. Cada dia um pouquinho mais. E isso em qualquer área da sua vida. Não só no emagrecimento. Aqui o nosso foco é o emagrecimento. Mas você trazendo isso para a sua vida, você vai transformar as áreas da sua vida. Não só a área da saúde, que é aonde está focado, nosso caso, o emagrecimento. Correto? Não se deixem ficar sozinhos. É um recado que eu deixo para vocês hoje e eu acredito muito nisso. Nós nos tornamos mais fortes quando nós temos pessoas que nos apoiam naquilo que a gente realmente quer para a nossa vida. Fica o recado, gratidão imensa a todos vocês